Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Romelu Lukaku, que está próximo de ser emprestado à Roma. A notícia é dada por Gianluca Di Marzio, que afirma que o Chelsea, já chegando no final de janela, está disposto a emprestá-lo desde que um clube assuma inteiramente a folha salarial dele, né? Que é de 325 mil libras por semana, que é alto para os padrões do campeonato italiano. Só a gente lembrar que a possível renovação com o 12,5 com a Napoli vai dar menos de 200 mil libras por semana a ele. O Rafael Leão, jogador mais bem pago do Milan, também recebe menos de 200 mil libras por semana, e o Lukaku estaria recebendo 325 mil. Nem a Inter de Milão assumiu o salário por inteiro, mas é aquele negócio, a Roma está querendo agradar os desejos de José Mourinho, quer que ele continue no time, o trabalho é bom, já tem 2 finais continentais, um título na Conference, final na Europa League, podia ter sido até título se não fosse aquele pênalti não marcado. Então assim, obviamente a Roma sente a necessidade de dar mais peças ao técnico que vem fazendo um bom trabalho, e até curioso, né, o Lukaku e o Mourinho já foi uma relação tão tóxica, né, quem não lembra da UEFA Super Cup de 2013, né, 2012 o Chelsea leva aquele couro do Atlético de Madrid, mas em 2013 enfrenta o Bayern de Munique, né, e tava ganhando o jogo, chegou ali na prorrogação com 2-1, aí empataram no final, aí na disputa de pênaltis o Lukaku perde a cobrança decisiva. Ele entrou muito mal naquele jogo, né, não é nem perto o jogador que ele foi, o que é hoje, né, mas assim, o Mourinho xingou ele de uma maneira inacreditável naquela época. Dizem que foi uma situação bem tensa entre o técnico português e o jogador. Eles se reencontraram depois no Manchester United, né, e assim, numa passagem que foi de altos e baixos para ambos pelo clube, e desde então, assim, são rumos diferentes, né, foi para Inter de Milão, teve uma ótima passagem lá com o Antônio Conte e o Lukaku, aí foi para o Chelsea, né, para uma taxa de transferência incrível, mas pouco tempo foi o suficiente para ele queimar relações com o clube, ter uma temporada decepcionante e ser enviado de volta para o Inter de Milão. É um empréstimo bem capenga, né? E assim, ele queimou relações com o Inter de Milão, impediu uma transferência permanente, né? O Chelsea estava chegando em um acordo com a Inter com uma transferência permanente, quis ir para a Juventus, só que a Juventus não tem dinheiro e agora só resta essa opção da Roma, porque ele não quer ir para o Oriente Médio, né? E o Mourinho, assim, ele sabe que precisa de mais jogadores para serem goleadores nessa equipe. O Abraham não vem de uma grande temporada, óbvio que é um bom jogador, então assim, ele tem que ter opções até, quem sabe, para jogarem juntos. Talvez o Abraham libere seu melhor futebol ao lado de outro centroavante, o Lukaku também funcione da mesma maneira. Então é a visão que o José Mourinho tem neste momento e vamos ver o que vai acontecer, né? E assim, o empréstimo é ruim para o Chelsea em alguns aspectos. Primeiro que não se livra dele permanentemente e fica ali no desejo dele jogar bem na Roma para finalmente ter uma transferência definitiva. E o segundo ponto é, o Chelsea já tem acho que 5 dos 7 empréstimos já selados para o exterior. Se o Chelsea empresta o Lukaku, ou o Leslie Ogochukwu ou o David Washington vão ter que ficar no time. Então assim, eu acredito que quem será emprestado acaba sendo o David Washington, porque eu acho que o Leslie, por estar ali numa parte ali do meio campo, né, para ajudar na profundidade, porque a gente não gosta bastante dele, talvez ele fique. Mas aí, mais uma vez, essa regra estúpida, né, que a FIFA ou a UEFA implementou de limite de empréstimo, você tá falando de um futebol hoje que tem categorias de base com mais de 30 pessoas, aí você limita a 7 empréstimos. Acho que é só para o exterior, acho que nem questões nacionais há um limite menor, mas de qualquer maneira, eu acho inacreditável esse limite de empréstimos, isso não ajuda em nada, isso prejudica muito a carreira de jogadores de base, que são obrigados a ficar jogando torneios de sub-21 ao invés de ter uma experiência mais profissional, mas isso aí, obviamente, é uma coisa que pode ser revista com o tempo, dependendo de como os clubes reagem a isso. Isso é ruim até para clubes menores que se beneficiam de trazer talentos para desenvolver, porque esses jogadores, com a qualidade que tem, podem ajudar esses times a irem um pouco além do que vão pela força própria. Então, o Chelsea agora está realmente só querendo se livrar desse problema. E assim, deixar de pagar 16 milhões de libras em salário para um jogador que não quer estar lá e não está acrescentando nada, ótimo, entende? Pelo menos assim, é pior do que ele ficar no clube, porque essa possibilidade ainda estava na mesa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a Roma faz uma boa aposta no Lukaku, apesar de ser um salário pesado, mas é um jogador que acho que tende a se encaixar bem, é um time que está, ao meu ver, bem montado, tem um bom setor criativo, e acho que ele encaixa bem com esse esquema do Mourinho, que gosta de uma transição rápida, armação rápida, vai usar bastante o pivô que ele é capaz de fazer, fisicamente com aquele tamanho, você não sabe fazer um pivô misericórdia,
custódia, né? O Lukaku sempre fez isso muito bem. Então, assim, eu acredito que vão usar bastante o Lukaku nessa formação do José Mourinho. Acho que ele vai ter mais espaço de titular do que teve na Inter de Milão na última temporada. Então, tem a tendência de ser uma boa negociação para ambos. Eu acredito que se ele desempenhar bem, pelo menos como foi nessa segunda metade de temporada pela Inter de Milão, a tendência é que ele seja contratado em definitivo. Isso já seria ótimo para o Chelsea, porque se livra de um problema e pode focar em outras contratações, em outras vendas. Então, a ver o que vai acontecer. Segundo de março, a tendência é que possa chegar uma definição hoje à noite pelo horário de Londres. A comitiva da Roma já viajou para Londres para negociar este empréstimo. Vamos ver se vai ter algo além nesse empréstimo, mas estou bem curioso para ver se realmente o Lukaku sai do Chelsea, faltando agora uns 6 dias para o fim da janela de transferências. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.